Boa noite, amigos da TV Ibis. Estamos iniciando a nossa 8ª aula do curso Sonho, um Poema do Infinito. Estamos transmitindo hoje de Brasília e quero dar boa noite a todos, o pessoal de Goiânia, o pessoal que está aqui conosco em Brasília. E hoje nós vamos chegar na definição de sonho. Gozada, nós falando, e hoje que nós vamos chegar na definição de sonho. Eu separei, inclusive, 3 sonhos muito interessantes para a gente poder estudar na abertura do nosso trabalho. Geralmente eu faço 2, mas esses eu fiz como na aula passada, peguei 3 sonhos, a fim de que a gente pudesse ter uma visão de alguns aspectos de interpretação que nós precisamos ver. E depois, se tudo correr bem, nós vamos ver a definição e a importância dos sonhos e da exploração do inconsciente. Então nós vamos iniciar, vamos pedir a nossa irmã Irlane para fazer a prece, para que a gente possa dar o início. Boa noite, Brasília. Está ouvindo? Boa noite, Brasília. Boa noite, Goiânia. Boa noite, TV Ibis. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de conhecimento de nós mesmos, que possamos aplicar na medida do possível em nossa trajetória. Pedimos proteção a todos que aqui se encontram, a todos os amigos da TV Ibis, aos amigos de Goiânia, nossos familiares, em especial ao Maurício, por ter o empenho de nos auxiliar nos estudos e no autoconhecimento. Que assim seja. Vamos lá. Primeiro slide, por favor. Pessoal, eu quero fazer um convite, aliás, são 2 convites hoje que nós vamos fazer. Durante o congresso que o Ibis fez, que foi o congresso sobre Francisco de Assis, a semelhança de Cristo, nós tivemos uma palestra do André Barboni, de Feira de Santana, o professor André, aliás, um cabeção, todo mundo viu lá, e ele falou para a gente sobre várias coisas, porque a palestra dele era em relação aos princípios de Francisco de Assis ante a psicologia moderna. E aí, ele apresentou um slide muito interessante sobre a linha do tempo e os vários filósofos, pensadores, desde o mundo antigo até o tempo atual. E esse slide chamou muita atenção, a explicação que ele deu e os outros slides que comporam a palestra dele, mas principalmente esse slide. Aí o Ellen, companheiro nosso aqui da TV Ibis, me perguntou se a gente não poderia chamar o André para fazer um seminário explicando detalhadamente aquela linha do tempo. E nós tivemos a felicidade de receber aqui numa visita a Suzy e o André, esses dias atrás aqui em Brasília. E eu fiz o convite. E o André aceitou, aí eu telefonei para o Julinho, que é o nosso presidente, e o Júlio também aceitou fazer o seminário aqui. Então nós criamos um seminário para a família Ibis toda e para todos aqueles que puderem, ou que vão estar aqui em Brasília, ou que por acaso poderão vir, para poder assistir esse seminário. E nós vamos também transmitir pela TV Ibis. O seminário será realizado no dia 25 e 26 de junho, aqui em Brasília, na 903 Sul, no auditório do Senac. Então será realizado lá. E a palestra do professor André Barboni. E o seminário vai ter a programação seguinte. Ele vai iniciar no sábado à tarde, por volta de 2 horas, e deve terminar por volta de 6h30. De maneira que vai dar tempo para quem vem de Goiânia, para quem vem de outros locais, chegar aqui no sábado de manhã. E o sábado à noite será livre, para aqueles que quiserem conhecer a cidade ou vir conhecer o Ibis. E no domingo de manhã, a partir das 8, 8h30,
nós teremos a outra parte do seminário. Serão 4 horas de seminário, sem contar os intervalos, o coffee break, etc., e as apresentações musicais. E é um esquenta para o nosso congresso internacional, porque até lá a gente espera estar lançando já o nosso congresso internacional, e é também um preparo para o congresso de 2018. Esses dias até eu falei errado, 2018, aqui em Brasília, que nós vamos fazer o 2º Congresso Nacional IBS, cujo tema será Maria de Nazaré. Então todo mundo está convidado. A nossa Lili vai colocar isso aqui para todos, né? Mandar slide para todos. E se puderem vir, seria uma alegria estar aqui conosco para continuar aquele tema que o André nos deu. E agora nós vamos fazer isso sempre. A gente quer ver se a gente faz esses seminários, trazer o Jorginho, trazer o Júlio Damasceno e o Jorge lá do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós queremos fazer uma tradição de seminários onde a gente possa trazer essas pessoas que têm tanto a nos dar, a fim de que a gente também possa crescer e receber a contribuição de todos. Então tá aí, todo mundo convidado para estar conosco. Próximo. E o outro é a divulgação nossa do 12º Congresso Nacional Rustem, que nós estaremos, estará sendo realizado através lá do Grupo Espírita Regeneração, a Casa dos Benefícios, e que o Jorginho está à frente, junto com os companheiros lá do Regeneração, e será realizado no dia 3 e 4 de junho de 2016, lá no Teatro Bezerra de Menezes, Rua Francisco Xavier 609, Maracanã, Rio de Janeiro, lá no Regeneração. E aqui tem mais ou menos o que irá acontecer, No dia 3 de junho, sexta-feira, vai ser a abertura do congresso, com a palestra Palavra do Presidente e a palestra Evangelho do Futuro com o Júlio Couto Damasceno, nosso Julinho lá do Rio. No dia 4, sábado, nós teremos Jean Baptiste Rustem, apóstolo da fé, 150 anos de Espiritismo Cristão, com o Jorge Damas. Depois nós teremos a Medicina na obra de Rustem, com o Gilberto Pérez Cardoso. Às 14 horas, Revelação do Corpo Fluídico de Jesus diante da nova física, estarei lá participando. Às 16, pergunta e resposta, e no final, encerramento. Então será na sexta e o sábado, o dia todo, deixando a noite livre. E nós vamos ter a apresentação musical da Natasha Mequena. Quem não conhece, é um espetáculo. Ela já esteve conosco em outros congressos. Olha, é uma voz divina. Então, esse é o congresso que vai estar lá no Grupo Espírita Regeneração, o 12º Congresso. Então, não esqueça, 3 e 4 de junho. Quem não fez a inscrição, é só entrar no site, fazer, e que nós possamos estar juntos lá. Então, dois convites, pessoal? Beleza. Vamos, então. Vamos começar pelo nosso 14º sonho. Olha que foi muito sonho que nós estudamos, hein, gente? Estamos no 14º. E esse sonho eu selecionei porque tem uma interpretação de Jung a respeito desses sonhos, que esse sonho aí traz essa característica, para que a gente possa dar uma estudada nisso, que é muito, muito legal. Então presta atenção nele. Era um casamento. Eu seria dama de honra ou florista, mas eu estava com roupa de festa normal. Um vestido dourado, quase marrom longo. Eu não conhecia os noivos. Antes da cerimônia, eu fui em um espaço ao lado de onde seria a cerimônia para retocar o batom e o cabelo. Eu fiquei tentando colocar um batom e as balas no vestido para levar. Já estava quase na hora e me atrapalhei com isso. Acabei não levando porque aparecia no vestido. Quando cheguei na porta da igreja, a noiva já estava entrando. Fiquei ali na porta esperando para saber o que eu iria fazer. A dama de honra começou a entrar e voltou. Não queria mais entrar. A noiva virou a fim de convencer a menina a voltar. Então a noiva viu as pessoas pegando as balas que estavam em uma mesa na porta da igreja. Ela não gostou e pediu para que as pessoas devolvessem estas na mesa. Eu estava com o mesmo tipo de balas na mão, porém eu não havia pego na mesa. Mesmo assim, fiquei com vergonha de acharem que eu havia feito isto. Pedi à minha mãe, que se encontrava atrás de mim, para segurá-las. Peguei umas e fiquei comendo. Enquanto a noiva entrava, acordei.
Esse sonho, o Jung fala muito sobre o mistério Koniuchi, fala muito do Eros Gamo e fala muito da conjugação do sagrado. E ele estudou isso em muitos mitos, mas principalmente na alquimia. Ele chega a dividir em etapas, fazendo como se fosse o processo nosso de autoconhecimento, como se fosse não, nessa interpretação, em vários estágios. E o que chama atenção nesse sonho, eu gostaria que vocês notassem, o que chama atenção nele é a dualidade sempre presente. Olha, ela está vestida de florista ou de dama de honra, mas ao mesmo tempo não está com vestido. Ela não conhecia os noivos. Olha, você vai no casamento, é florista e não conhece os noivos. A dualidade. Ela, em vez de estar concentrado no que vai fazer, está nas coisas menores. Retocar o batom e o cabelo e atrapalha, não chega na hora, não está chegando na hora. Depois, quando chega na igreja, a dama vai entrar e volta. A noiva, no dia mais feliz da vida dela, vai se preocupar com alguém que está pegando balinha na porta da igreja. Ou seja, o sonho todo demarca a dualidade. Então, esse sonho é a respeito do processo de espiritualização que essa pessoa está vivenciando. Ela está vivenciando um processo de espiritualização que ela está na etapa da dualidade. Ela quer e não quer, acredita e desacredita, ela aceita e não aceita, ela busca e ao mesmo tempo fica na inércia, ou seja, ela está vivendo a dualidade nesse casamento superior. Todas as figuras do sonho estão relacionadas a ela. Ela é a florista, ela é a dama de honra, ela é a noiva. Então mostra a preocupação com o mundo das coisas secundárias diante de um casamento que é o fato mais importante. E ao mesmo tempo ela vive nessa dualidade. Ela está presa nesse campo de dualidade. Daí a dificuldade que ela tem. E ela está presa no campo da dualidade, principalmente também dentro do matriarcado. Olha que interessante, é a mãe que segura as balas e ela usa a bala. Lembra que nós interpretamos aqui um sonho que tinha no ônibus, que a pessoa entrava com 5 quilos de açúcar? Então, é exatamente isso. Ela tenta se encontrar. Então, a pessoa ainda que não fez a conjugação, uma pessoa que não fez ainda o processo de interpretação dos dois mundos, ou seja, o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo consciencial e o mundo mental estão interligados para criar um novo produto, que é nenhum nem outro, é um produto puro, que não nasce nem de um e nem de outra visão, que é exatamente a produção do Negredo dentro da visão alquímica. Então esse sonho, ele é muito bacana para mostrar para a gente a dualidade em que nós vivemos. Esse processo de busca e de inércia, de fé, de crença, de negação, o processo de, ora estamos dentro de um campo imenso de descoberta, ora nós estamos num campo de inércia. Essa dualidade que todos nós temos em relação ao processo do autoconhecimento. E reflete muito bem, né? Reflete muito bem as preocupações com as coisas transitórias e, ao mesmo tempo, o casamento, que é o objetivo primordial da vida. É a característica principal desse sonho. E isso reflete muito na nossa vida, porque nós somos assim. Tem hora que a gente está empolgado, que a gente está vivendo essa expectativa toda de mudança, de encontro, de leitura, e tem hora que a gente não quer saber, a gente quer negar, a gente quer chutar o balde, a gente quer... né? Nós vamos ver isso muito em Pedro, né? Você vê que tem hora que Pedro vira para Jesus e fala: vós sois o Filho de Deus vivo, é o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus: bem-aventurado tu és, Simão, que quem te revelou isso não foi a carne nem nada, foi o Pai. Aí passa um pouco, ele fala para Jesus: não, o senhor não vai para Jerusalém lá se sacrificar, não. Aí Jesus fala: afasta de mim, demônio. É exatamente esse processo. O processo de dualidade, o processo de encontro e desencontro que todos nós vivemos. E trouxe para vocês aqui, só para sugerir o estudo, né? Próximo. Eros Gamos, que é no dicionário junguiano, vocês podem ver lá, o mesmo que núpcias sagradas ou espirituais, e portanto a imagem da conjunção de figuras arquetípicas opostas entre si, que é rastreada por Jung nos mitos de renascimento,
nos antigos mistérios e na alquimia. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, ó, de figuras arquetípicas opostas entre si. Então ali, né, ela pegou a figura arquetípica da noiva, a figura arquetípica da dama, e você pode olhar que todas as figuras são femininas, para mostrar que, volta lá, a força materna e o matriarcado que predominou aqui. Você pode olhar lá, ó, ela, né, que é feminino, depois vem, quase na hora atrapalhei, quando cheguei na igreja já estava entrando, a dama de honra, feminino, depois nós temos aqui a noiva, feminino, e a mãe, mostrando que o processo dela está dentro do matriarcado. Nós podemos estudar aqui e ver que tem um processo forte no matriarcado, o predomínio da força materna. Lembra quando nós estudamos aqui? A personalidade atual é formada de força paterna, força materna, ambiente e o espírito. E o espírito revestido pelas várias personalidades. Então nela está predominando a força materna nesse período da existência dela. Nós não sabemos se é período total, mas predomina a força materna. E dentro dessa força materna, ela também expressa o conteúdo dual, o conteúdo de luta arquetípicas opostas dentro da alma dela. Tem um sonho muito interessante e vocês podem estudar um pouco sobre isso. Ver os gamos, o mistério Kunut, etc. Tá bom? Próximo. 15º sonho. Vamos lá. Sonhei, presta atenção nesse sonho, gente. Agora, isso aqui dá para vocês interpretar facinho. Eu coloquei isso aqui, ó, que esse sonho é facílimo de interpretar. Muito bacana. Então, todo mundo prestando atenção. Eu quero que vocês interpretem. Eu não vou falar o que é, tá bom? Aí vocês vão interpretar. Vamos lá. Sonhei que estava em minha casa, mas não era minha casa. A casa estava com algumas pessoas e estávamos preparando para um almoço. E tinha uma amiga em casa também, ajudando nos afazeres. Num canto tinha um saco de arroz com a boca aberta, igual aqueles de armazém. Quando olhei para o saco, tinha em cima do saco uns passarinhos comendo do arroz. Os passarinhos eram um amarelo, um azul e cinza, e um parecendo rolinha, também cinza. Então agarrei-os, todos de uma só vez, e foi levando para colocar na gaiola, que a minha amiga estava segurando. Quando cheguei perto da gaiola, que ela estava segurando, os pássaros tinham sumido. Então voltei novamente no saco de arroz, e eles estavam lá. Então peguei-os novamente e levei-os de novo para a gaiola, que a minha amiga estava segurando. E coloquei-os na gaiola, só que a gaiola tinha uma abertura do outro lado, e eles fugiram. Então desisti e deixei que eles fossem embora. Então acordei e fiquei pensando nas cores dos pássaros, que é tanta coisa para ver. Ela ficou pegando nas cores dos pássaros. O que seria? Se puder me dar uma explicação, serei grato. Abraço a todos da TV Ibis. Esse sonho é bacana, não? Não é fácil de interpretar? Pessoal aí de casa. Pessoal de Goiânia. É ou não é fácil? Não é? Olha lá, então vamos ver. Sonhei que estava em minha casa e não era minha casa. Então significa uma coisa que ela sabe. Mas tem hora que ela esquece. Né? As pessoas falam assim, eu faço isso inconsciente, né, doutor Maurício? E não vem com onda, não. Quer dizer, você sabe. Igual fala assim, olha, você tem um defeito, você é fofoqueira. Você sabe que é fofoqueira. Mas você mesmo, muitas vezes fala, eu falo demais. Aí muitas vezes você fala assim, não é assim não. Se alguém vem falar alguma coisa para você, não sou assim não. Quer dizer, você sabe e ao mesmo tempo dá um migué, né? Faz que não é. Então o que o sonho está querendo dizer? Que, primeira coisa, vai falar de uma coisa que ela sabe, mas que ela ainda não assume. É aquilo que o Bert Helling fala tão bem, né? Você encarar o que é. Aquilo que o Krishnamurti fala, as pessoas fazem pergunta para fugir do que é. Exatamente isso, né? Quer dizer, você fala alguma coisa para ela que ela sabe que é verdadeira, ela fala assim, como assim? Né? Como assim? Igual esse sonho, né? Quanta coisa interessante aqui no final, o que serão as cores dos pássaros?
Isso reflete isso, né? Não é as cores dos pratos que é interessante, é o sonho como um todo. Então, consequentemente, está dizendo sobre isso. E olha lá, a casa estava com algumas pessoas, estavam preparando o almoço. E tinha uma amiga em casa também, que é a parte que ela conhece. Tanto é verdade que essa amiga que vai segurar a gaiola. Ou seja, é a parte que ela sabe o que é. A parte dela que ela tem intimidade. Não é um estranho. Ajudando nos afazeres. Num canto tinha um saco de arroz com a boca aberta, igual aqueles de armazém. Olha que bacana. Esse saco de arroz é o afeto. É aquilo que a gente oferece às pessoas. Por isso que a boca é aberta. Ou seja, é a maneira que a gente faz para conquistar as pessoas. No campo afetivo, na atração, na inteligência, no erotismo. É esse processo nosso de conquista, né? Que você tenta agradar para poder fazer os primeiros laços de afeto, os primeiros laços de amor. Todos nós somos assim, é ótimo que seja assim. Que é nesse processo de projeção e nesse processo de buscar se adequar ao outro que a gente estabelece laços afetivos. Certo? Então esse é o saco de arroz. E olha, ela não é uma pessoa complicada, é uma pessoa simples, é um saco de arroz. Se fosse complicado, devia ser caviar, devia ser algo muito especial, né? Não, ela não, é o feijão com arroz mesmo, quer dizer, o dia a dia, o afeto simples, o afeto sem muita complicação. Então não é uma pessoa difícil de ser acessada, não é uma pessoa difícil de estabelecer ligações efetivas, porque esse símbolo mostra isso. Agora, olha assim, interessante. Quando olhei o saco, em cima do saco, uns passos comendo arroz. Os passos eram um amarelo, um azul e cinza. Eu coloquei azul e cinza, não sei se é azul e cinza ou azul e mais um cinza. Parecendo rolinha também cinza. Então, olha só, as cores que ela está preocupada significa diversidade do afeto. Você pode olhar que a gente tem afeto pelos pais, pela mãe, pelos amigos, pelos parentes, pelas pessoas que a gente tem relação afetiva, as ligações um e outro, certo? São afetos distintos. Todos são afetos, todos são passarinhos, mas cada um com um tipo de afeto. Então eu posso falar afetos amarelos, afetos azuis, afetos cinzas, e os afetos que a gente dedica às pessoas, que é a rolinha, que é um passo encontrado em qualquer lugar, quer dizer, aquilo que a gente faz de educação, de acatamento, aquilo que as pessoas nos procuram, fala, pois não, seu senhor, o que o senhor deseja? Quer dizer, esses afetos sociais, vamos dizer assim, tá claro? Então, as cores dos passarinhos coloca só isso. E aí que começa e mostra um grande problema. Agarrei-os todos de uma só vez. Então agora o sonho começa a dizer que ela tem um apego com qualquer tipo de afeto. Um apego importante, seja o afeto que for. E olha bem o que ela fala. Agarrei-os todos de uma só vez. Ou seja, o apego nela aos afetos, ela deve sofrer muito. Porque qualquer afeto que vai embora, qualquer afeto que diminui, qualquer afeto que distancia, deve causar uma dor danada nela. Por quê? Porque ela pegou de uma só vez. E mais do que isso, ela além de apego, ela quer guardar só para ela. Olha bem. E fui levando para colocar na gaiola, que a minha amiga, que é a parte conhecida dela, estava segurando. Ou seja, além do apego, ela quer que seja um afeto só dela. É aquilo que muitas vezes acontece conosco, né? Eu gostaria de ser especial para você. Ela quer ser a melhor amiga da amiga, quer ser o melhor afeto das pessoas, o melhor, a filha predileta, quer dizer, o afeto mais importante. E se ela for namorar, ela tem que ser a namorada mais importante de todas do passado e do futuro. Quer dizer, ela tem de ser a pessoa, o afeto mais importante. E olha só que interessante, quando cheguei perto da gaiola que estava segurando, os passos tinham sumido. Ou seja, não tem jeito de prender afeto.
Não tem jeito de ter apego, porque as pessoas são livres. Não tem como. O que o sonho está querendo dizer? Fala, minha filha, você tem de entender, você já sabe disso, mas tem de entender que as pessoas são livres. Não tem jeito de você segurar, não tem jeito de você prender, não tem jeito de você ter segurança. Não é. O amor é como o pássaro. Fica, vai, volta, constrói ninho, anda sozinho. Quer dizer, é como um pássaro. Você nunca vai conseguir segurar. E ela até que compreende isso, mas o que ela faz? Volta a fazer. Olha lá, não era a minha casa. Na minha casa, mas não era a minha casa. Ou seja, ela vê que isso é verdade, mas o que ela faz? Então voltei novamente no saco de arroz e estavam lá. Ela conquista de novo e fala, na hora que conquistou, deixa eu levar isso para a gaiola. Aí olha lá, então peguei novamente e levei de novo para a gaiola, que a minha amiga estava segurando. E coloquei na gaiola, só que a gaiola tinha uma abertura do outro lado. Ou seja, não tem jeito. Não tem jeito de prender. Não tem jeito. Os afetos são livres. Então esse sonho nos traz uma mensagem importante. Para a gente dar uma olhada dentro da gente. Se o outro sonho falava sobre dualidade, esse fala do apego. E fala da prisão afetiva que a gente quer subjugar os outros. E vamos ser sinceros. Quem de nós que não tem isso? Fala aí. Vamos dizer que esse sonho aqui não é nosso? Eu posso muito bem chegar aqui e pôr assim, Maurício Crispim, né? Não, porque isso aqui eu sinto, nesse aqui eu passo por isso. Né? Você quer ser importante. Então, consequentemente, você acaba pegando as pessoas e tentando prendê-las. Mas as pessoas são livres como o pássaro. É um sonho muito legal, um sonho simples, um sonho bem composto nas suas imagens e que nos chama a atenção. Então, o que ela mais queria saber que as cores são os diferentes tipos de afeto. Vamos lá? Eu coloquei as imagens aqui só para materializar. Eu não sei se o pássaro era cinza e azul, aí eu fiquei em dúvida, eu coloquei azul e cinza. Aí eu coloquei os 4 pássaros, amarelo, azul, cinza e a rolinha. O saco de arroz, e é bacana que é simples, é o saco de arroz de Amarzen. Ela não é uma pessoa complicada, é uma pessoa simples. Mas na hora que a coisa vai caminhar para o lado do afeto, ela quer prender. E coloquei a gaiola. Infelizmente não achei uma gaiola aberta do outro lado. Então, isso aqui é só para materializar as cenas dos símbolos do sonho, para facilitar a nossa visão. Certinho? Bacana esse sonho. Próximo. Agora, vocês prestam atenção nesse aqui. Porque ele vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Por causa desse relato que ela fala antes do sonho. Olha aqui. Boa noite, doutor Maurício. Ao assistir à posse de Michel Temer, acabei percebendo que nunca havia prestado atenção nele. E reparei como ele tem a estatura baixa e aparece sempre com um semblante sério. Uma cena que ela viu antes de dormir. À noite, sonhei que estava com meu marido na calçada, vendo um grande movimento que acontecia no canteiro central da rua, em razão da presença de um homem, que era deformado fisicamente, pois tinha o corpo muito pequeno e a cabeça de tamanho normal, mas que parecia muito grande, e que estava de cadeira de rodas. Ao seu lado, o filho e a esposa. Os 3 muito sérios, desciam a rua enquanto as pessoas gritavam, riam e zombavam dele, que permanecia calado. Havia também muitos repórteres e câmeras transmitindo aquele momento. Ao ver aquela situação, fiquei muito indignado. E comentei com meu marido que o fato dele ser daquele jeito não significava que ele era incapaz de realizar as coisas que dizia. Pergunto, esse é um exemplo de sonho decorrente das imagens vistas por mim naquele dia e sem qualquer mensagem? Meu amor, não existe sonho sem mensagem. De hoje até a eternidade. Quando eu estiver dando aqui o 121º curso, nós nunca vamos esquecer isso. Não existe sonho sem mensagem.
Uma linha de sonho tem mensagem. 4 linhas de sonho tem mensagem. Então, pronto, essa pergunta nós já matamos. Ou é um sonho decorrente de projeção metafórica, ou de conteúdo pertencente à consciência coletiva, ou é a mensagem da minha consciência que utilizou os elementos que estavam na minha mente naquele dia. Obrigada pelos esclarecimentos. Vamos lá, minha querida, vamos lá. Pessoal, lembra que eu já falei aqui, que por aquilo que André Luiz fala e os pesquisadores atuais falam, a gente tem em torno de 85 mil a 115 mil imagens dia. Sem contar as imagens subliminares, que a gente vê, mas não tomou consciência plenas dela. Está aqui, nas visões laterais. Então presta atenção aqui. Passa. Porque diante de centenas de milhares de imagens que nós temos durante o dia, ela escolheu o Temer e a seriedade do Temer. Geralmente o sonho ocorre com as imagens das últimas 48 a 72 horas. Geralmente. Pode ter algumas imagens antigas, mas elas ganham visões novas. Tá claro? Então, vamos supor, se você sempre sonha com a sua casa lá na infância, mas hoje você sonha com a casa da sua infância visitada por uma atriz, visitada por um parente. Ou seja, é a versão antiga ganhando fatos novos. Então, se você vê isso aqui tudo, por que que uma determinada imagem vai te chamar a atenção? Vamos lá, passa. Olha aqui. Aí eu coloquei aqui um homem, porque o sonho dela é baseado no ânimo. Por que que ela foi lá e fisgou o Temer? Certo? E olha aqui, eu pus o Temer sério aqui, porque realmente, né? Sempre sério. Por que que ela fisgou? Porque algo dentro dela entrou em ressonância com esse conteúdo e trouxe à tona. E serviu então de base para o sonho, para os reflexos durante o sonho. Por isso que você saca. Você fala assim, não, eu sonhei com um filme de guerra e quando eu fui dormir, sonhei com um filme de guerra. Não, o filme de guerra que se encaixou dentro do conteúdo que você está vivendo naquele momento. Ou seja, é sempre um produto de ressonância e não simplesmente, porque se fosse assim você teria, volta. Você teria de encaixar todas as cenas que você viu durante o dia no sonho. Nem os preguiçosos que dormem 15 horas, 12 horas por dia, ia conseguir encaixar todas as cenas. Não, é aquela que você tem ressonância. Tudo bem? Vamos lá agora, voltamos ao sonho. Então vamos lá. À noite sonhei que estava com meu marido. Então ela está falando então da vida familiar, ela está falando do marido como símbolo do ânimo dela, nós já estudamos aqui. Na calçada, no dia a dia, né? Vendo um grande movimento que acontecia. No canteiro central, então se é canteiro central, o que ele vai dizer? Do ponto essencial da alma dela. Marido é a família e o ânimo. A calçada é os fatos comuns da existência. Agora, canteiro central. Canteiro 4, que significa aí a totalidade, e canteiro central é aquilo que mais marca a existência dela. Por isso que vai ter ressonância. Na hora que ela viu lá a tristeza do Temer e a seriedade, dentro dela também tem isso. E ela fez um caso de ressonância. Porque é a maneira de ser dela como o núcleo central de todas as condutas dela. Ok? Muito bem. No canteiro central da rua, em razão da presença de um homem que era deformado fisicamente, pois tinha o corpo muito pequeno e a cabeça de tamanho normal, mas que parecia muito grande. Ou o que quer dizer? Que ela é um cabeção, ou seja, como é do ânimos, o ânimos que dá isso à mulher, ela pensa muito, ela é extremamente pensativa, ou aquilo que a gente fala, extremamente racional, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, mas que tem dificuldade de colocar as coisas em ação, em fazer. O corpo é pequeno. Ou seja,
Característica principal dela: sabe pensar, gosta de pensar, é inteligente, é racional ou é um cabeção. Isso vem do ânimos na mulher. Mas ao mesmo tempo ela tem dificuldade de colocar todo aquele conhecimento, toda aquela visão em prática. Na hora que vai colocar em prática, tem extrema dificuldade. Por isso que o corpo é pequeno. E mais do que pequeno, olha só que interessante, ó. Ele estava de cadeira de rodas. Ou seja, além dela ter dificuldade de colocar em prática, ela tem dificuldade de usar o livre-arbítrio de maneira adequada e geralmente fica dependente de outra pessoa para colocar os seus sonhos, as suas visões, as suas conquistas em prática. Ela fica dependente do outro. Ela sabe pensar, e sabe pensar bem, mas ao mesmo tempo, ela tem dificuldade de colocar em ação, tem dificuldade de usar o livre-arbítrio, e fica dependente para que os outros possam vir ajudar ela a completar aquele trabalho. Por isso que é no canteiro central, ou seja, a característica primaz dela. Olha que bacana, voltamos lá. Ao seu lado, filho e esposa, ó, completando a família aqui e completando a visão do ânimo. Os três muito sérios, descia a rua enquanto as pessoas gritavam, riam e zombavam dele, que permanecia calado. Então ela fica séria diante de qualquer crítica. Ou seja, ela tem dificuldade. Alguém chega e fala assim para ela: você é muito boa para pensar, mas você não sabe agir. Ela: que isso? Né? Ou seja, ela sente aquilo. Por isso que a seriedade dela. A seriedade dela que se ligou ao ressonância com o Temer. Por isso que ela sacou a imagem. Por isso que ela foi lá e o anzol fisgou a imagem. Entendido? Por quê? Porque era exatamente aquilo que ela busca. Ela é séria e tem dificuldade com crítica. E outra coisa, esse sonho é muito importante para essa pessoa aqui, muito importante. E permanecia calado, ou seja, diante da crítica, ela sente e fica calada. Havia também muitos repórteres e câmera transmitindo naquele momento. Ou seja, ela usa a inteligência dela e a maneira de pensar para parecer. Ou seja, ela também gosta de exibir o poder que ela tem de pensar, de analisar, né? Ela gosta de aparecer, né? Por isso que vem aqui a parte da câmara. Ao ver aquela situação, fiquei indignada, ou seja, se indigna diante de qualquer crítica, porque provavelmente ela é uma pessoa sincera. Ela fala e quer que as coisas aconteçam, por isso que ela fica indignada. E comentei com meu marido que o fato dele daquele jeito não significa que ele era incapaz de realizar as coisas. Olha aqui. Ou seja, não é por fato que eu penso muito, falo muito, mostro o que é que eu não tenho dificuldade de fazer. Quer dizer, exatamente onde está a limitação dela. É a cadeira de roda e não conseguir colocar em prática. A cabeça é maior do que a ação. Certinho? Pergunto, esse é um exemplo de um sonho decorrente das imagens vistas por mim naquele dia sem qualquer mensagem? Errado. Tem uma grande mensagem. A mensagem é central. O sonho quer falar sobre você, a essência do que você é. Ou é um sonho decorrente da projeção metafórica de conteúdo pertencente à consciência coletiva? Não. O sonho aqui, não tenha dúvida, que você pode interpretar também com conteúdos coletivos, mas ele é voltado para aquilo que você é, a sua característica principal. Ou é a mensagem da minha consciência que utilizou os elementos que estavam na minha mente naquele dia? Correto. Essa última aqui é a mais coerente. Não só da consciência, mas do campo mental. Certinho? Próximo. Vamos? Essa imagem aqui, volta lá. Essa imagem aqui é muito importante. Muito. Porque é assim que acontecem os sonhos. Agora pega. Todos os sonhos acontecem assim. Está claro? Você cata as imagens da memória para dar representação dos conteúdos que você está naquele momento. E tudo dentro de um campo simbólico. Nunca esqueça disso.
Próximo. Aqui, ó, é só a representação que nós já estudamos, né? No homem, a presença da ânima, na mulher, a presença do ânimo. Certo? Isso é só para a gente lembrar do que eu já falei aqui. Agora, se você quiser estudar um pouco mais, aí você vai lá em Jung. Inclusive, a esposa do Jung escreveu um livro sobre ânima. É interessante que livro sobre o ânima é muito pouco. Ânimos tem demais. Agora, ânima é muito pouco. E um dos bons livros, a esposa do Jung escreveu. Próximo. Aqui, ó, é para mostrar o campo central dela. Um cabeção, ou seja, sabe pensar. É inteligente, mas tem dificuldade com a crítica. Sabe pensar, mas tem dificuldade com a crítica. Aproveita o pensar para aparecer. Isso pode ser tanto aparecer no sentido positivo ou aparecer no sentido negativo. Não quer dizer que o aparecer é negativo. Não. O aparecer é o seguinte, chamar a atenção para si. Se eu estou construindo algo bom, é que seja bacana eu chamar a atenção de mim, porque eu vou achar pessoas que me ajudem a fazer o que eu espero fazer. Agora, se for para aparecer no sentido só de chamar a atenção, também isso acontece. Então, esse aparecer aqui é nas duas versões, tá claro? E a dificuldade imensa da ação. Então, essa imagem sintetiza aquilo que é central. É um sonho muito bom, um sonho que chama a atenção da sonhadora para que ela possa perceber esse processo todo dentro dela, a partir de uma imagem que ela entrou em ressonância. Correto? Pessoal, se tiver pergunta, se tiver alguma coisa, manda aqui para a gente, que daqui a pouquinho a gente começa a série perguntando e o Maurição tentando responder. Vamos lá. Próximo. Então chegamos, hoje nós estamos na 8ª aula. Levamos 8 aulas para chegar na definição de sonho. Então vamos ver algumas definições de sonho. Vamos lá? Definições de Emmanuel no livro Consolador. Como devemos conceituar o sonho? Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo da luta de cada dia. Olha aqui, situações reflexas. A importância dessa situação reflexa, que ela sempre constitui uma síntese baseada no movimento. Mas é uma situação reflexa. Nós acabamos de ver um sonho. Vi lá o Temer, vi a seriedade dele, isso aí criou um reflexo que estava dentro de mim e que vai aparecer como conteúdo central do sonho. Ou seja, a maioria dos sonhos, presta atenção daqui, ó, na maioria das vezes. Por quê? Porque os sonhos espirituais, lembra que eu já falei isso aqui? Tem uma barreira da vibração. E mesmo que sejam espirituais, vão aparecer como conteúdos metafóricos, porque a mente, a linguagem, tudo é dentro de um processo metafórico. Né? E muito baseada na metáfora do corpo. Muito bem. Quando as forças orgânicas dormidas em repouso indispensável. Então, uma ótima definição. Eu gosto dessa definição. Próximo. E olha que ele diz. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou no sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada percentagem de desprendimento, lembra que tem de ter faculdades espirituais, que eu já expliquei aqui, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervívida e, quando possível, as visões proféticas. Lembra de André Luiz? Que a maioria das pessoas chega no nosso plano onimobilada, com pouca percepção consciencial. Agora, se você tem, até eu citei aqui o exemplo de José, né? Aquele condutor que esteve na vida do Cristo, os sonhos dele eram direto, ou seja, tinha qualidades interiores, tinha faculdades para que fosse direto. Mas, em sua grande maioria, quase na totalidade, ele é dentro de um campo simbólico. Fato esse sempre organizado pelos mentores espirituais de elevada hierarquia. Elevada hierarquia. Então são fatos raros. Obedecendo a fins superiores. E quando encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. Por isso que nós falamos aqui, como dei uma aula sobre isso, que era fundamental a aquisição de faculdades superiores. Nós mostramos aqui que uma das principais é a intuição, de maneira consciente, ativa e clara. Próximo. Agora vamos ver do Eduardo, que eu gosto muito, e da Silvia.
Pereira, que eu gosto muito dessa visão deles. O sonho é em si uma expressão natural e necessária da força vital. Entendendo força vital aqui como a força da vida, não é só a força vital dentro de uma visão orgânica, que se manifesta quando a consciência adormece e às vezes é lembrada e relatada com ultrapassado o umbral da vigília. Tal como uma flor, um furacão ou um gesto humano, seu propósito básico é a manifestação e expressão dessa força vital. Ele nos proporciona imagens de energia. Eu acho isso aqui espetacular. Ou seja, a força vital, a força da vida, a libido, no seu sentido amplo, não só dentro do campo sexual orgânico, eles vão nos fornecer imagens de energia. Por isso que as imagens do sonho é tão condensado. Por isso que as imagens do sonho são tão fortes. Lembra aqui que nós estudamos sonhos pequenos? Estudamos aqui os sonhos pequenos na aula passada. Quer dizer, ele carregado de energia, as imagens são sintéticas. E ela é de tremenda energia. Então nunca vamos esquecer isso. Olha, por exemplo, o sonho aí da cadeira. Olha como é que é energia, o cabeção, a cadeira, o corpo, ele é carregado de energia. Né? Se nós pegarmos aquele outro sonho, o saco de arroz, o passarinho, a gaiola, são carregados, são imagens carregadas de energia. Se nós pegarmos o primeiro sonho, o casamento, a dualidade, né? O batom, a balinha, o vestido, são imagens carregadas de energia. Por isso que você fala assim, eu tenho um sonho que eu sonhei quando era criança, eu tenho um sonho que eu sonhei quando era adolescente. Porque são imagens carregadas de energia. Porque, na verdade, carrega de energia para que a gente faça o movimento. Por isso que tem energia. E na hora que você não faz o movimento, você está acumulando energia nas imagens. Acumulando energia na imagem, está acumulando energia na imagem. Vai explodir na forma de pesadelo, na forma de inquietação. E depois disso, se não der, vai vir as neuroses. Porque você está acumulando energia. Deu para entender isso? Beleza. Sintetizando passado e presente, experiências pessoais e coletivas. E eu não acho que é só passado e presente não, né? Passado, presente e futuro, imagens pessoais e coletivas. Pronto? Próximo. A razão da existência dos sonhos. Então, por quê? Olha o mecanismo do sonho como é bacana. Vamos estudar um pouquinho dessas razões. Próximo. Os processos oníricos não são distorções, são dotados de propósito. E sua finalidade é sintetizar experiências em imagens de modo criativo e significativo. Eles incentivam o aprendizado e ajudam a completar o processo individual de desenvolvimento. Você já viu por que eu gosto desse autor, né? É exatamente isso que eu penso. Ou seja, ela é uma síntese de experiência, no nosso caso aqui muito mais abrangente, porque a gente já tem informação do campo espiritual, nós já temos a informação de todos os processos da alma. Ou seja, o sonho é sempre uma síntese. E olha só, com imagens de modo criativo e significativo. Olha, quando você pega imagem de sonho, olha, vamos pegar lá os passarinhos. Tem uma melhor forma do que falar das pessoas, da liberdade das pessoas e das diferenças de tipos de amores em tão pouca linha. Volta lá naquele sonho. Olha, em tão pouca linha, é uma síntese tão extraordinária. Pode voltar. Vai, volta. Pode ir? Aí. Não, pode ir na frente. Aí. Olha aqui. Eu vou falar de coisas importantes para a pessoa, mas ela vai gravar muito pouco, ela vai gravar num tempo. Olha, então se essas imagens não tiver muita energia, se essas imagens não for sintéticas, se essas imagens não for criativas, eu não passo a mensagem do movimento. Agora olha em tão poucas linhas, ó, os tipos de amores, amarelo, azul, cinza e cinza, o tipo, o agarrar, o colocar na gaiola, dá para a gente escrever um livro sobre isso aqui. E tudo sintetizado, tudo criativo, tudo mostrando a experiência da pessoa e tudo buscando uma síntese. É fabuloso. E quanto mais eu estudo o sonho, mais eu me apaixono. Porque, gente, como é que pode? Que consciência é essa que cria essa síntese?
É extraordinário. Próximo. Vai passando lá, voltamos lá. Pode ir? Aí. Mais? Então, os processos oníricos não são distorções, ou seja, não é distorção. Não são dotados de propósito, porque o propósito é o movimento da alma, tem finalidade, sintetiza experiência em imagens criativa e significativa, incentiva a aprendizagem e ajuda a completar o processo individual de desenvolvimento. É isso que a gente vive falando. Ou seja, nós estamos estudando o sonho agora porque nós estudamos ondas de transformação 1, ondas de transformação 2 e agora nós precisamos de uma ferramenta. E essa ferramenta, a principal dela é o sonho. Próximo. E aqui está a síntese, né? Lembra que eu já mostrei isso aqui? Todos os processos que ocorrem durante a noite, faltou aqui logicamente os processos do dia, que eu não quis refletir, para que a gente possa ter, e o sonho como uma síntese, né? Criativa, uma síntese da experiência, com imagens altamente carregadas de energias psíquicas, de energias vitais, de energias, seja lá o nome que a gente der. Próximo. Aliás, quando se trabalha cuidadosamente um sonho, descobre que tanto a estrutura dramática geral, como cada imagem nessa estrutura, espelha aspecto do estado psicológico do sonhador. Olha lá, eu vi o Temer e o estado psicológico dela de seriedade, de indignação, é o que aflorou. Né? Olha aqui, como cada imagem nessa estrutura espelha o aspecto do estado psicológico do sonhador. E apresenta um quadro simbólico, isso nós já discutimos, dos padrões de energia psíquica relevantes no momento. É sempre simbólico, uma linguagem simbólica. Nenhum pequeno aspecto do sonho é intrínseco. Todos juntos constroem para transmitir uma mensagem temática e profunda. Por isso que eu falo assim, a pessoa que pergunta para mim, aquela pergunta que nós discutimos aqui, o que é chinelo no sonho? Ora, nenhuma imagem, nenhum pequeno aspecto do sonho é extrínseco. Todos juntos constroem para transmitir, ou seja, a chinela aqui pode significar, esse cabeção que nós vimos aí, pode significar isso nesse sonho, a outra pessoa que vai ter lá o sonho, tem algumas coisas que vão ser semelhantes, igual as amigas, igual as casas, igual o ânimo, vai aparecer imagens mais ou menos que são constantes, mas você vai ter de estudar as variáveis, porque muitas vezes não é aquilo que você está pensando, mas é sempre dentro de um processo. Todos juntos constroem para transmitir uma mensagem temática e profunda, ou seja, sempre é uma mensagem simbólica e sempre é uma mensagem profunda. Muito bacana, né, gente? Próximo. Cada sonho pode ser visto como uma seta dirigida à ampliação da consciência. Isso é bonito demais. Olha, eu sou fã desses dois aqui. E esse cara aqui, então, eu sou fã de carteirinha. Cada sonho pode ser visto como uma seta dirigida à ampliação da consciência. Olha aqui está o sonho e as setas ampliando a consciência representada aqui pelos vórtices. Proporciona comentários e contribuições para resolver problemas. Assim fortalece, integra ou equilibra a posição desperta do sonhador e, nesse sentido, serve como um importante veículo para apoiar o desenvolvimento psicológico. É isso que nós queremos, gente. É isso que nós queremos. Nós temos uma ferramenta, mais uma ferramenta do autoconhecimento. Lá na frente, talvez no ano de 2017, eu quero dar um curso sobre evangelho, que eu chamo Evangelho Interior. Eu já dei um curso desse há algum tempo atrás, para oferecer mais uma ferramenta, a ferramenta do Cristo, aquilo que o Cristo veio nos trazer. E essa daqui é do sonho. E amanhã, se a gente juntar esse processo das ondas de transformação que nós já estudamos, juntar as ferramentas do sonho, a ferramenta do Evangelho e a ferramenta do processo das viagens interiores, nós temos tudo para fazer a nossa transformação. Que as outras ferramentas, né? O desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento das possibilidades transpessoais para aqueles que limitam em outros campos, o desenvolvimento da generosidade, da benemerência, isso não tem em todo lugar se fala, né? Quer dizer, são coisas que são essenciais. Próximo.
Quando encarnados, isso é Missionários da Luz, André Luiz. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuaria as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados ao envoltório inferior. Por quê? Porque o sonho é exatamente a síntese do nosso momento psicológico aliado a tudo aquilo que acontece no nosso momento de sonho. Né? Se a gente fizesse isso, a gente avançaria muito. Próximo. Para o terapeuta, todo sonho revela mensagem. Então, voltamos lá naquele sonho de novo. Vamos, volta lá, mesmo que dê trabalho aí, Estevão. Voltemos, a pergunta dela, lembra? Pode ir para frente? Pode ir? Não, para frente. Descendo. Lembra aqui? Esse é o exemplo de sonho decorrente das imagens vistas por mim naquele dia, sem qualquer mensagem. Então vamos lá agora. Volta. Para o terapeuta, todo sonho revela mensagem sobre estruturas ou complexos do sonhador, intrapsiquicamente, no passado e no presente, também no futuro. Também transmite informações sobre as relações do sonhador com os outros, em que essas estruturas e complexos são projetadas. Lembra que eu já falei aqui sobre a projeção? Lembra? Projeção de destino, as projeções já foram faladas aqui. Cada sonho fala ao clínico sobre dinâmicas psicológicas, padrões e energias arquetípicas. Vou dar uma aula só sobre arquétipo, tá, gente? Logo, logo ela aparece. Então não tem sonho sem mensagem. Próximo. A física nuclear também faz uso de imagens simbólicas para criar modelos de comportamento de entidades primordiais, cuja descrição seria impossível por outro meio. E a psicologia profunda descobriu que imagens e correlações simbólicas são os mais poderosos transmissores de energia capazes de mover montanha. Ou seja, você vai pegar os conceitos físicos, sempre é feito com símbolos, sempre é feito com comparações, né? Sempre é feito. Até os nomes que são colocados são muitas vezes nomes simbólicos, né? E olha só que interessante, na psicologia também profunda é assim. Descobriu que imagens e correlações simbólicas são mais poderosos transmissores de energia capazes de mover montanhas. Que é exatamente a montanha do eu. Essa é difícil. Próximo. Aspectos fundamentais do sonho. Isso fica para uma próxima jornada. Vamos tomar um cafezinho, aí de 5 a 10 minutos, e a gente volta para as perguntas. Então, se você tem pergunta, por favor, manda agora. Se tem sonho, manda, que eu coloco lá no estoque, para a gente poder... utilizando nas nossas aulas, a gente tem um estoque de sonho aí, mas nunca é pouco, porque muitas vezes chega um sonho que é espetacular, que é um sonho que chama a atenção da gente assim, para um processo muito importante. Então, muitas vezes eu vou dar relevância a ele, porque, como sentido coletivo, ele é extremamente importante. Então, por isso que nós vamos escolhendo. Então, todos podem continuar mandando, eu agradeço muito a contribuição. E as perguntas. Então agora vamos dar um intervalinho e depois a gente volta para responder perguntas se tiver. 5 minutinhos, estourando 10. Pessoal, acabou o café. Todo mundo voltando. O pessoal de Goiânia já está aqui, o pessoal de Brasília. Hoje teve lanche aqui, porque quando a Irlane vem, tem lanche. Aí quando a Irlane não vem, não tem lanche. Então foi por isso que eu chamei ela para rezar. Porque ela já abençoa o lanchinho que ela traz para nós. Aí... as outras pessoas, que eu não quero mostrar quem não traz nada. Agora a Irlanda é bacana, toda vez. É igualzinho em Goiânia, a gente só come quando a Leia vai. Porque se a Leia não for... Então, hoje nós tomamos um lanchinho bacana. Então, muito bem, vamos voltar. Estevão, tem alguma pergunta? Temos várias. Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos da TV Ibis, boa noite Ibis Brasília, Ibis Goiânia.
Ok, o áudio? Ouvindo bem? Perfeito. Vamos lá, Nós estamos então. sem som aqui, então. Aumenta um som, Estevão. Ok? Ok. Beleza. Vamos lá. Registrar aqui a participação da Alaide Catarina. Ela nos enviou um sonho que já encaminhamos ao Maurício, tá bom? O outro aqui se registrou como um fã, também mandou um sonho. Já encaminhamos também ao Maurício. Tá bom. A Roseli A Roseli sempre é bacana, né? A Sempre Roseli fala de conosco. Uberaba, agradecendo aqui por mais um dia de curso e agradecendo aí por toda a participação. O Andrezinho do IBS de Goiânia. A Mara aqui de Brasília, que nos enviou aqui 3 sonhos e já encaminhamos. E abrindo o nosso bloco de perguntas, o Ismael aqui de Brasília nos envia o seguinte questionamento. Prezado Maurício, hoje foi falado que fisgamos as imagens que mais se ajustam às nossas necessidades. Mas como é que nossa mente escolhe o tema a ser representado? Se vai ser um tema central, se é um conflito, entre outros. Podemos interferir conscientemente nessas escolhas? Olha aqui, uma das nossas aulas vai ser sobre sonho lúcido. Nós temos que tomar muito cuidado com o sonho lúcido. Porque o sonho lúcido, quando você deixa o sonho ocorrer e recebe de forma lúcida a informação vinda dos campos conscienciais superiores, é espetacular. Agora, o sonho lúcido que você manipula a partir do ego, as próprias imagens, não serve para nada. Então, eu tenho estudado muito sobre sonho lúcido e tenho vivido algumas experiências de sonho lúcido. Quando esses sonhos lúcidos são para clarear a visão e você ter a visão nítida dos processos interiores, olha, é um espetáculo. Mas se eles forem para você interferir nos campos das imagens, aí você perde a mensagem. Como é que a mente escolhe? Não é a mente que escolhe, é o campo da consciência. Lembra que nós já falamos aqui muitas vezes que a nossa vida todinha é regida pelos impulsos que vêm do inconsciente. O inconsciente é que dirige praticamente a nossa vida. A quantidade de impulsos do consciente e a quantidade de impulso do inconsciente, o inconsciente é incomensurável. Então, logicamente, eu vou voltar a falar o que eu já falei em inúmeros cursos anteriores. Não é que o inconsciente não tenha consciência. Nós é que não temos percepção. A mesma coisa eu digo para vocês, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui que talvez ajude a entender. Você sabe aqueles dias, por exemplo, que você está em determinados aspectos interiores e que você coloca a música? Como é que você escolhe a música? Você pode olhar que quando você coloca a música que não é aquilo que você está passando, parece que a música não desce, te irrita. Você fala, nossa, eu não estou para essa música hoje não. Então se você está muito alegre, você vai colocar a música lá, vai dançar, vai cantar. Agora se você está meditativo, você vai colocar a música que te ajude a meditar. Quer dizer, você escolhe a música a partir de um conteúdo que não é bem palpável, que é o conteúdo abstrato do sentimento. E você vai lá e escolhe da mesma forma. Na hora que você está vivendo uma dinâmica, uma imagem te chama a atenção. Não é que eu olho a imagem me escolhe. Não, eu já estou vivendo aquele conteúdo. Então vamos pegar aquela imagem do Temer. Ela já estava vivendo há alguns dias ou antes, ela já tinha pensado na seriedade, na maneira que ela tem reagido às críticas. Ela já vinha dentro desse contexto. Na hora que ela vê a imagem, aquilo chama a atenção porque ela está projetando um conteúdo dela, que são aquelas projeções que nós já estudamos aqui. Ela está projetando um conteúdo dela. Aí ela acha naquela imagem. Aí ela pega aquela imagem e traz. Igualzinho você está assistindo um filme. Um filme de 1 hora, 2 horas é formado de inúmeras imagens. Aí tem uma que te chama a atenção. Você fala, nossa, aquela imagem, aquele sonho me bateu fundo. Por quê? Porque você está projetando e, como um anzol, pegando a imagem e trazendo. E ela atua através da transmissão da consciência para o campo da mente. Certinho? Ok. A outra pergunta é do Alessandro, de Poços de Caldas. Como é possível sonhar repetidas vezes o mesmo sonho? Toda vez que você sonhar repetidas vezes com o mesmo sonho é porque você não está fazendo o movimento. Isso aí nós vamos usar como regra geral.
Eu sonhei com o mesmo tema, ou até o mesmo aspecto do sonho. Passou um tempo, eu sonho de novo. Passou o tempo, você sonha de novo. Passou um tempo, sonha de novo. Você não está fazendo o movimento. Aí você fala, mas como é que eu vou saber? Sabe. Vai fazer. Lembra aquele sonho que eu mostrei aqui do André Luiz, no livro Os Mensageiros, que a vozinha fala com a netinha, ela chama até nieta, fala com a netinha sobre a calúnia. E aí o André Luiz pergunta, amanhã, como é que vai ser? Não, ela vai acordar com os símbolos da calúnia, da flor, da cobra, mas, de alguma forma, lá no mundo profundo, ela vai entender a mensagem. Então, o que acontece? O sonho vem. Qual é a diferença de você saber interpretar um sonho? Olha aqui, ó. Até eu estava falando isso essa semana. Vamos supor, por exemplo, que você quer uma orientação espiritual. E você vai aqui ou ali e recebe uma orientação espiritual de alguém. A orientação espiritual é uma coisa direta. Você vai pegar aqui e falar, ai meu Deus, que bom, me orientou exatamente aqui. Agora, se você sabe interpretar o sonho, você tem a mensagem direta. A mensagem que você fala assim, nossa, que bacana, me deu todas as soluções do que eu devo ou não devo fazer. E ele te dá tudo, o sonho te dá tudo, te dá todas as maneiras de você fazer o movimento e mostra onde que você está com o problema que precisa ser resolvido. Agora, mesmo que você não saiba interpretar, o sonho vai provocar uma mudança em você. E o movimento que já vem de qualquer maneira do Espírito, o movimento que muitas vezes a gente chama de graça, o movimento do Espírito vai agir. Aí você pode pegar aquela mensagem a partir do campo do inconsciente e fazer a ação, sem que você perceba. Agora, quando você recebe a mensagem e interpõe pensamentos, aquilo vem em você e fala assim, não. Vamos supor, por exemplo, que vem aquela vontade sua, fala, não, você devia perdoar fulano. E você não sabe de onde surgiu isso. Surge na sua mente. Você devia voltar atrás, você está tomando uma decisão que não é adequada. Essa frase pode ter vindo de conteúdos psíquicos, pode ter vindo do sonho. Aí você fala, que nada, vou perdoar esse cara de jeito nenhum, que se lasque. Muito bem, aquela sugestão que foi dada no sonho, certo? Ela é desprezada. Vamos pegar esse sonho aqui do cabeção. Aí a pessoa fala, nada, eu sou inteligente mesmo, os outros que têm inveja de mim, eu vou continuar do jeito que eu sou. Ora, vai perder uma oportunidade imensa de colocar a inteligência dentro de um campo de ação muito mais amplo. Vamos pegar aquela pessoa que sonhou lá dos passarinhos. Nada, eu não tenho apego por ninguém, não. Pronto, perdeu a chance de fazer o movimento. Entendido? Aí esse sonho vai repetir. Então hoje é passarinho, amanhã é urubu. Amanhã é um sonho todo negro, os urubus vindo e picando. E você fala assim, não, eu sonhei com urubu, tive um pesadelo com urubu, poxa, mas era passarinho aqui atrás. Aí, aquele sonho da cabeção, amanhã é ela que está lá e pedindo ajuda para o marido com o cabeção desse tamanho, o corpo pequenininho. Fala, meu Deus, será que eu vou reencarnar assim? Por quê? Porque as imagens vão cada vez mais, não é energia? Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, até que explode em imagens muito duras. Próximo. Ok. Registrar a participação aqui do Marcelo, do Rio de Janeiro, que Marcelo, nos um abraço envia para você, nego. um sonho que já encaminhamos também a você. Ótimo. Beleza. A nossa querida Nelma Damasceno Nelminha. nos mandou uma É mensagem. uma alegria estar você aí conosco. Um beijo, querido. Olá pessoal, Maurício. Suas aulas estão me ajudando a sentir e perceber os meus sonhos com mais clareza e com isso percebendo as mensagens mais sutis contidas nelas. Que legal. Estou voltando a escrevê-los novamente. Abraços, Nelma. Muito bacana. E a Maria Carolina de Belo Horizonte, nos envia um sonho que também já estamos encaminhando a você para possível análise. Olha, tenha paciência. Eu vou respondendo e você vai ver. Uma hora eu faço um feirão de sonhos. Né? Aí a gente responde mais. Vai ter aula que só vai ser de sonho. Nós temos até o final do ano. Quer dizer, aguenta firme aí que vai chegar a resposta. Ok, sem mais perguntas, Maurício. Tudo bem? Pessoal, eu acho que hoje a gente deu mais um avancinho aí. Eu recebi um e-mail que eu vou até mostrar semana que vem. A pessoa já tentando interpretar o sonho. Então, gente, tenta.
Não tem vergonha de errar, não. Não tem vergonha de falar. Por exemplo, como eu já contei para vocês, eu tenho um sonho anotado quando eu tinha 17 anos, 18 anos, que desde essa época eu estudo sonho. E eu anotava e fazia interpretação. E hoje, quando eu vou ler a interpretação, eu tenho uma vergonha. Eu falo assim, não é possível que eu interpretei dessa maneira, meu Deus, que vergonha. Ou seja, que coisa ridícula. E aí, à medida que você vai aprendendo, à medida que você vai vivenciando, à medida que você vai deixando a intuição chegar, que você vai experienciando um sonho em você mesmo, isso vai engrandecendo. E cada vez mais, você ganha novos impulsos, novas visões, novos aspectos do sonho. Eu falo que é um conhecimento móvel. E a intuição que vai vindo, a visão que você vai tendo é uma coisa espetacular. E cada sonho das pessoas te ajuda. Porque esse sonho mexe. Por exemplo, eu estava até falando isso aqui no intervalo. Interpretar sonho para mim me cansa, porque eu penetro naquele psiquismo, eu sinto aquelas coisas. E sinto em mim também, quer dizer, tem uma ressonância, tem uma projeção. Eu falo, nossa, nessa área da minha vida eu sou assim, nessa área quer dizer, é como se um recado do outro te acordasse para a realidade que você não vê. Eu gosto muito de uma frase da Marie-Louise von Frank, que eu já falei aqui. Ela fala assim, que nós somos como as nossas costas. Dificílima de lavar e coçar, facílimo para os outros. Então você tem extrema dificuldade. Você pode ajudar as pessoas a encontrar 1000 caminhos, mas você não ajuda a si mesmo. Por causa da rede de solidariedade que Deus colocou no mundo. Ou seja, você é sempre você é humano. E você não tem um comportamento superior ao humano. E você pode ajudar as pessoas em inúmeros caminhos, mas você vai precisar de alguém que te ajude. Então não tenha pretensão de autossuficiência. Ninguém é autossuficiente. Ninguém consegue ser autossuficiente. A vida é um caminho de entrelaçamento. Eu gosto muito daquela passagem que quando Jesus vai para o horto, no Getsemane, ele leva Tiago, João e Pedro. E fala assim, ore comigo. Eu acho isso extraordinário. Quer dizer, ninguém é autossuficiente. Ninguém, por mais evoluído que seja, pode descartar o outro. Você precisa da ajuda do outro. Você precisa do conselho do outro. Você precisa da participação do outro. Então, as suas costas, alguém vai ter de coçar e lavar, enquanto você vai ajudando as costas dos outros. Então, quer dizer, isso a gente nunca pode perder de vista. Nunca pode deixar. Porque a autonomia, no sentido da gente não depender dos outros, nunca. Porque a gente é codependente e cada pessoa é complementar a nós. Um beijo grande. Até semana que vem. Semana que vem é lá de Goiânia. Tá bom? Tchauzão. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org